Tá bom, então vamos começar. Bom, acho que já estamos. Vamos Já ver. foi? Vou começar o aviso. Bom, eu já iniciei, mas eu acho que não para as pessoas. Vamos ver. Sim. Estamos online, estamos ao vivo. Podemos começar, então? Então, vamos lá. Bem, boa noite a todos, boa noite aos membros da Pola Brasília, boa noite a todos que se inscreveram, né, para assistir hoje à apresentação de investigação de Flávia Dutra. Ela vai nos falar sobre a formação em psicanálise. Antes disso, eu gostaria de falar um pouco sobre o funcionamento da Pola e sobre a programação Apola Brasília para 2021. Algumas pessoas nos escrevem, né, perguntando sobre como funciona a questão da filiação à Apola, né? Bem, há duas maneiras de participar da instituição, duas categorias de filiação. A primeira categoria é enquanto membro, né? Quem é membro da Apola Internacional, pode participar das atividades da Pola Internacional e das atividades propostas pelas sedes, né? Alguém pode ser membro da Pola Internacional e não estar vinculado a nenhuma sede. Então, nós temos aqui no Brasil, por exemplo, membros de Apola Internacional em São Paulo, no Rio, Maranhão, Tocantins, no sul do Brasil, né? E esses membros nem sempre estão vinculados a alguma sede. Então, a pessoa pode ser membro da Apola Internacional, participar das sedes, há uma taxa que é cobrada, atualmente são $30 mensais, se eu não me engano, e essa pessoa, enquanto membro, participa, então, de todas as atividades propostas. A outra categoria é membro aderente, né, é uma inscrição que se faz sem custos, e essa pessoa, enquanto membro aderente, pode ter acesso ao seminário central, que é ministrado pela Apola Internacional. Há sempre um tema anual que é trabalhado nesse seminário central, e o tema desse ano é desambiguar Lacan do lacanismo. Então, essas são as duas formas de participação na instituição Apola Internacional. Quanto à programação aqui de Brasília, esse ano nós temos 4 atividades que estamos propondo, né? A primeira atividade é uma atividade aberta. Então, isso significa atividade aberta, que não necessariamente é preciso ser membro para participar. É um grupo de estudos cujo tema é o Seminário da Carta Roubada. Ele acontece às sextas-feiras, às 16h30, né? Isso está na nossa programação. Quem se interessar, entrar em contato com a Adriana Quirino ou João Stemler, que são os coordenadores desse grupo de estudo. A segunda atividade proposta é o seminário que nós temos feito acontecer aqui em Brasília já desde 2018. Esse ano o tema é o funcionamento do significante e seus efeitos, é a continuação desse tema que começamos a trabalhar no ano passado. Essa atividade é aberta, não precisa ser membro para participar, a inscrição se dá mediante o pagamento da taxa de R$500, e a pessoa que se inscrever nesse seminário assiste a todas as aulas do seminário, pelo Zoom, pelo YouTube, e também pode assistir às apresentações de investigação, que é justamente a nossa terceira atividade proposta. O que é uma apresentação de investigação? São as apresentações dos temas que as pessoas, os membros de Apola, estão trabalhando, né? Então, Flávia hoje vai nos apresentar uma investigação que ela vem conduzindo, né, que é sobre a formação em psicanálise, e outros membros vão fazer outras apresentações de acordo com os temas que eles vêm estudando durante o ano. Então, quem se inscreve no seminário, automaticamente também pode assistir às apresentações de investigação. E a última atividade é um grupo de estudos do seminário 12, né? Os problemas cruciais para a psicanálise. Essa atividade ela não é aberta, é uma atividade voltada para os membros da Apola, não só a Apola sede Brasília, mas a Apola de uma forma geral. Então, qualquer um que seja membro
de Apola, Apolo Internacional, Apolo Sede Brasília, Apolo Sede Salvador, pode participar dessa atividade. Bem, qualquer dúvida, né, o e-mail é aquele que vocês já conhecem, receberam o link através dele, né, apolabrasilia@gmail.com, é só nos escrever que responderemos. Agora vamos dar início, então, à apresentação de investigação da Flávia Dutra. Um abraço a todos. Obrigada, Karine. Obrigada. Boa noite, primeiro, meus colegas aqui de Brasília, né? Boa noite a todos. E, bom, para falar de formação em psicanálise, acho que vale começar questionando o que é um analista e o que é uma análise. E para levar esse questionamento adiante, é preciso que se estabeleça desde que perspectiva a questão vai ser abordada, porque existem várias psicanálises, ou, segundo o diagnóstico da situação atual da psicanálise que Alfredo Edelstein faz, e que eu tendo a concordar com ele, né? As psicanálises kleiniana, winnicottiana, milleriana, soleriana, etc., né, foram cooptadas pelo freudismo. Então, a partir do modelo teórico de Lacan, a gente pode depreender que não existe analisante sem analista, e o contrário também é verdadeiro, né? Não existe analista sem analisante, o que às vezes é mais difícil conceber, né? Não existir analista sem analisante, ou aceitar. Tanto um como o outro, analista e analisante, existem num intervalo, na concepção de Lacan, né? Num espaço entre, que deve ser construído em análise, mais especificamente no momento do estabelecimento da demanda. Tá? Se analista e analisante se constituem nesse espaço intervalar, a gente deve concluir que o analista não é uma categoria de si, né? Não pode ser pensado nesses termos hamletianos, vamos dizer assim, de ser ou não ser analista. Está claro, né, que eu me refiro aqui ao modelo teórico de Lacan, certo? Sendo assim, não faz sentido e não adianta dizer eu sou psicanalista. Isso não vai fazer daquela experiência uma análise. Ou será que se eu me declarar analista, eu sou psicanalista, e alguém me procurar com uma demanda qualquer, daí isso será necessariamente uma análise? Se a gente considerar que o ato analítico só se confirma como ato analítico a partir dos seus efeitos, como é que a gente pode dizer de uma experiência clínica inicial que aquela experiência é uma análise e que quem a conduz está sendo um analista, né? Está operando essa função? Seria um contrassenso. E mais, acho que seria desconsiderar ou ignorar em que consiste o ato analítico, ou então concebê-lo de outra forma, e não como concebe Lacan, né? No modelo teórico de Lacan, postular isso de entrada, isso é uma análise porque eu sou um analista, postular isso de cara seria negar, anular no mesmo gesto aquilo que afirma, que é justamente eu sou analista. Então, isso aqui é uma análise. Bom, ao afirmar isso, dentro do modelo que a gente está considerando, eu estaria negando isso, já que não pode ser nem uma coisa nem outra, nem análise, nem analista, porque isso se constitui a partir de um trabalho, ou seja, não dá para declarar previamente, tá? Uma análise acontece a partir de operações conduzidas pelo analista que possibilitam a constituição desse espaço intervalar, né? Desse entre. Assim como também essas operações conduzidas pelo analista geram a divisão do sujeito do inconsciente. Aqui, o sujeito não entendido como uma propriedade do analisante, né? Como se o paciente tivesse seu próprio inconsciente e o analista, por sua vez, também tivesse o seu. Tá? Eu vou citar Lacan no texto A Ciência e a Verdade, que está nos escritos. Abre aspas. Nossa divisão experimentada do sujeito como divisão entre o saber e a verdade, acompanhando-a de um modelo topológico, que é a banda de Moebius, que leva a entender que não é de uma distinção originária que deve provir a divisão em que esses dois termos se vêm juntar.
Está claríssimo, né? A divisão do sujeito é uma divisão experimentada, não se trata de uma distinção originária. A distinção originária entre saber e verdade, isso se dá a partir da operação do analista e do trabalho de análise, tá? A Karina Sciuto, ela define muito bem o que ela chama de o famoso corte da função do analista. Esse corte, que produz o sujeito dividido, que é o tema da análise, que corte é esse? Né? Não é o corte da sessão em 15 minutos. Tá? Karina define esse corte da seguinte maneira: é a delimitação dos significantes fundamentais do caso e como eles se relacionam entre si. Esse é o corte operado pelo analista. E como os significantes se relacionam entre si, esse é o material com que o analista vai trabalhar. Tá? Então, o sujeito do inconsciente é o sujeito em relação ao qual o psicanalista deve situar a sua prática. O analista, ele não opera como um sujeito dividido. O sujeito dividido é produto da análise. O que é o mesmo que dizer que o objeto da psicanálise não está lá de antemão. Ele é efeito da própria psicanálise. Uma análise cria seu objeto a cada vez. Eu acho que é isso que o analista seria forçado a reinventar a cada vez. E aí eu me refiro aqui a uma citação de Lacan na conferência que ele faz na Escola Freudiana em 78, que eu vou retomar mais adiante, tá? Bom, retomando então, ato é diferente de fato, que é diferente de contrato. Não adianta essas duas pessoas, o psicanalista e aquele que o procura, entrarem num acordo. Então tá, você quer se analisar? Tá bem, a gente combina 1, 2, 5 sessões semanais, num valor X, né? 3 sessões depois, o analista passa a pessoa para o divã e tá aí. Isso vai ser uma análise, combinado? Não se trata de um contrato. Tá? Para que seja uma análise, é preciso, primeiramente, um trabalho do analista com a demanda. Bom, e sim, claro, pode não haver demanda. Né? Não é porque alguém procura um analista que aquilo será uma análise. E a demanda não coincide com a queixa. Né? A demanda de análise é efeito de trabalho. É preciso trabalhar para produzi-la. É efeito de uma operação do analista. Né? Desse modo, a gente tem o seguinte: nem a análise da posta, nem o psicanalista de antemão. Tá? Não é como quando alguém tem um eczema na pele e procura um dermatologista. E se essa pessoa se enganar e for bater num neurologista com um eczema na pele, o neurologista vai remetê-lo a um dermatologista, certo? Aqui, o escopo está definido e a operatória também. Tem um protocolo pré-estabelecido para tratar aquele eczema. Né? Um eczema está no escopo da dermatologia. Tá? Numa análise, nada disso está definido. O analista tem que criar o seu objeto a cada análise, que, no caso, é um sujeito entendido como tema, não como indivíduo. Então, quando uma pessoa nos procura dizendo estou com câncer, ou então tive um ataque de pânico, ou estou deprimido, ou eu tenho uma insônia crônica, essas são demandas de análise? Não. Né? Aqui não há demanda de análise. E quando alguém chega dizendo que quer fazer uma análise, né? Que quer se analisar, ou quando alguém chega dizendo que quer se tornar analista, isso é demanda de análise? Também não. Também não. É preciso um trabalho para que se torne uma demanda de análise. E para que seja uma demanda de análise, ou uma demanda a ser atendida por um psicanalista, tem que cumprir certas condições. Eu não vou entrar nesse mérito, porque não é o tema de hoje, eu só me restringo a assinalar isso, tá bem? Bom, mas é claro, né, gente, que a gente diz eu sou psicanalista, né? E quando a gente diz que é psicanalista, isso se refere a um papel social. Da mesma forma, quando alguém diz que é professor ou é dentista. Isso é um localizador, localiza alguém na sociedade a partir do seu trabalho, da sua profissão. Tá? Busca-se por análise, porque há analistas. Tá? Essa oferta
de analistas, essa oferta, que foi o campo freudiano criado por Freud, né, gera uma demanda. Busca-se analistas. Por exemplo, nos CRAO, se busca um pajé para os mares da alma. Nenhum CRAO vai buscar um analista, né, a não ser que esteja vivendo, né, numa sociedade como a nossa. Bom, seguindo nessa perspectiva da psicanálise de Lacan, em que consiste uma análise? Eu vou trazer aqui uma citação de Lacan do Seminário 25, isso está na aula 4, de 10 de janeiro de 78. Abre aspas. A análise não consiste em que alguém esteja liberado de seus sintomas. A análise consiste em que se saiba por que se está enredado nisso. Bom, fecha aspas. A análise consiste em saber por que alguém está enredado no sintoma. Então, aqui Lacan articula a análise ao estabelecimento de um saber. Agora, vocês poderiam me perguntar, bom, mas para que me serviria saber por quê? Né? Resolveria meu sofrimento? Saber sobre a máquina significante, sobre a logomáquia, como a chama Lacan, saber sobre como essa máquina funciona vai me permitir consertá-la? Né? Agora, atenção, gente, todas essas considerações que eu acabo de fazer, elas concernem ao modelo teórico de Lacan, tá? São consequências desse modelo. No modelo teórico freudiano, por exemplo, o inconsciente existe dentro de cada indivíduo. E o inconsciente tem um núcleo, e esse núcleo é herdado filogeneticamente. O complexo de Édipo, para Freud, é um programa hereditário. Então, daí a gente pode concluir que o modelo teórico freudiano é essencialista. Nesse modelo essencialista, aquela formulação, eu sou psicanalista, então isso é uma análise, é possível. Né? Não entra em choque com seus princípios fundamentais, que são essencialistas. Então, se o paciente... A ideia é, se o paciente falar livremente, o inconsciente vai aparecer, porque sim, está lá dentro dele, recalcado. Né? E se está dentro, uma hora escapa. E quando isso acontece, o analista aponta. Né? Isso me lembra uma situação assim que eu comecei a estudar Lacan, né? Um analista, ou analista, não importa, já experimentado, experiente, lacaniano, falou que lia enquanto atendia os pacientes, né? Esperando o significante aparecer. Né? Aí tem clara uma confusão entre essa concepção freudiana, né, de que o inconsciente está lá e que vai brotar, né, de que ele se abre, brota e depois fecha, e o analista tem que estar ali captando, né, e a ideia de significante de Lacan, que não tem absolutamente nada a ver com isso, nada a ver com isso. Né? Aliás, Lacan fala, infelizmente, agora me ocorreu agora essa lembrança, eu não vou saber dizer para vocês a referência dela, mas que o inconsciente está ali na superfície, né? Feito herpes deflagrada, né? Numa noite de baile, ou seja, uma coisa evidente que todo mundo vê, exposta. Né? Bom, ainda na esteira da pergunta sobre o que é uma psicanálise, é a concepção do sujeito que permite distinguir entre a psicanálise e as psicoterapias. Justamente essa, a concepção do sujeito, a que Lacan convocou tão veementemente a uma reforma. Tá? Então, eu queria fazer algumas considerações sobre o sujeito, a começar, né, pelo sujeito suposto saber, que é o eixo onde se articula tudo o que acontece com a transferência, e que é o nosso tema aqui, né? Poder pensar em que consiste uma análise. Com muita frequência, o sujeito suposto saber é entendido da seguinte forma: o sujeito, confundido com o paciente, supõe que a pessoa do analista saiba. A pessoa do analista ou o analista como sujeito, tanto faz. Esse entendimento aqui confunde sujeito com indivíduo e pessoa. Tá? Bom, eu não preciso dizer que não é disso que se trata. Né? Cito a Lacan na proposição de 9 de outubro de 67. Abre aspas. Aqui, o levitante da intersubjetividade, bom, uma clara ironia de Lacan quando fala em levitante, né, da subjetividade, mostrará a sua finura ao indagar
A ironia continua, né? Sujeito suposto saber por quem, se não por outro sujeito. Daí ele rebate a esse argumento com o seguinte: uma lembrança de Aristóteles, uma pitada das categorias, por gentileza, para desenlamear esse sujeito do subjetivo. Tá? Bom, então vamos tirar a lama, porque esse sujeito não tem nada a ver com o subjetivo. Um sujeito não supõe nada, ele é suposto. E aí é que entra a referência a Aristóteles. Né? Um sujeito é um suposto, supósito. Sujeito corresponde ao suposto. Suposto pelo quê? Né? Suposto, volto para Lacan, abre aspas, suposto pelo significante que o representa para outro significante. Tá? O sujeito é o suposto. Bom, mais tarde no seminário 20, em linha com a ideia de sujeito como suposto, Lacan equipara o sujeito a uma hipótese. Quando ele fala de Newton, né, isso está na aula 11 do seminário 20, abre aspas, Lacan diz o seguinte: no inconsciente não entro igual a Newton sem hipóteses, né, porque Newton dizia que não partia de hipóteses, o que Lacan desmente depois nessa aula mesmo, a gente pode ver isso. Né? Bom, a noção de sujeito para Lacan tem o estatuto de uma hipótese. Dizer que há um sujeito é dizer que há uma hipótese. O sujeito é uma hipótese. Né? Bom, uma outra citação da proposição de 9 de outubro de 67. Abre aspas. Embora a psicanálise consista na manutenção de uma situação combinada entre dois parceiros, analisante e analista, né? Ela só pode se desenvolver ao preço do constituinte ternário, que é o significante introduzido no discurso que instaura aquele que tem nome, o sujeito suposto saber. Temos de ver o que habilita o psicanalista a responder a essa situação que percebemos não envolver sua pessoa. Tá? Ou seja, o sujeito suposto saber não envolve a pessoa do analista, é uma operação significante. Tá? Bom, isso foi um parênteses meu, voltando para a citação de Lacan. Isso não autoriza o psicanalista, de modo algum, a se dar por satisfeito com o saber que nada sabe, pois o que se trata é do que ele tem que saber. Fecha aspas. Lacan continua mais adiante. O que ele tem que saber, o analista, né, não significa nada em particular, mas se articula numa cadeia de letras tão rigorosas que, sob a condição de não errar nenhuma, o não sabido ordena-se como quadro do saber. Fecha aspas. De novo aqui, Lacan articula o trabalho da análise ao estabelecimento de um saber. O que o analista tem que saber é oriundo de uma operação lógica com o texto clínico. Tá? O saber a que ele se refere aqui é textual. O analista deve tomar o que o paciente diz como texto. Por isso a gente fala em leitura. Né? O que faz um analista? O analista lê, tem que aprender a ler. Né? Lê a narrativa do paciente como texto, como um texto, né, com o qual é possível operar logicamente. Bom, a finalidade do ensino de Lacan é declaradamente fazer psicanalistas à altura da função sujeito. Isso ele diz numa conferência de Lyon, em 67, que está publicada aqui para a gente, também em espanhol, numa ediçãozinha cujo título é Meu Ensino. Ali tem 3 conferências juntas. 3 conferências. O que Lacan vai dizer é que a análise pessoal seria insuficiente para produzir esses analistas à altura da função sujeito. Tá? Por essa razão, Lacan se dedicou à chamada reforma do entendimento e assumiu a tarefa de comprometer os psicanalistas com o mesmo empreendimento, ou seja, com uma reforma. Essa reforma exigia a subversão do conceito de sujeito vigente, o que implicava em considerar o sujeito como efeito do significante. Né? Para vir a considerar o sujeito como efeito do significante, precisava limpar o terreno, né, do conceito de sujeito que
imperava, né, por séculos e séculos, isso vem desde a teologia, né, e que acaba redundando na modernidade com uma equivalência entre sujeito, agência e eu, né? E isso tem sérias consequências na psicanálise, sobretudo para o entendimento do conceito de sujeito do inconsciente em Lacan, né? Bom, e Lacan é radical em relação a isso, em relação a essa necessidade de subversão desse conceito, ao afirmar que só é possível funcionar no campo psicanalítico outorgando ao sujeito um estatuto correto. É assim que ele afirma no seminário 16. Isso está em 8 de janeiro de 69, nessa aula. Qual seria esse estatuto correto? Né? Seria justamente considerar o sujeito como efeito do significante. A ideia de Lacan era refazer o questionamento de Freud a partir dessa subversão. Isso vocês encontram em Psicanálise e Razão de um Fracasso. Desculpa as interrupções, mas acho que é importante eu trazer as referências aqui. Tá? Posso depois também passar por e-mail, se vocês quiserem, tá? Bom, e para realizar essa subversão do conceito de sujeito, Lacan precisou de uma nova teoria da linguagem, forjada por ele, e que ele chamou de linguisteria. Ele fez isso apoiado em outras disciplinas, como a linguística, a lógica, a topologia. E ele denominou como o ato principal do seu ensino comprometer os psicanalistas com a sua reforma, e sobre isso ele declara haver fracassado. Tá? E ele declara isso em vários momentos. Dentre eles, também nesse texto que acabo de situar para vocês. Daí a gente pode perguntar o seguinte: o que cabe a um analista? Ou o que é da sua responsabilidade? O analista é responsável pela concepção de sujeito que propõe e com a qual trabalha, né? E justamente a concepção de sujeito que sustenta a sua prática. Isso está em Ciência e Verdade. Essa responsabilidade do analista tem duas vertentes. Primeira delas, a reforma da concepção de sujeito do senso comum, né, que se iguala à agência, a essa equivalência com a agência, sujeito é o agente, né? E segundo, né, o analista é também responsável por dar conta do que ele faz na clínica, ou seja, é responsável pela formalização do ato analítico, de tentar dizer o que é aquilo que ele faz, né, de tentar formalizar o ato analítico. Essas duas vertentes se amparam nas relações interteóricas com as ciências formais, ou deveriam estar amparadas, segundo Lacan, né, a ideia de Lacan da formação. Bem, se a gente, como analista, se a gente é responsável pela concepção de sujeito que propõe, e se a gente considera o sujeito como uma hipótese, onde é que se apoia essa hipótese? Na teoria, obviamente, né? Na teoria. O significante é um construto teórico insubstancial, né? Não tem nenhuma substância, nenhuma essência que lhe corresponda. Sujeito é um construto teórico também insubstancial, não tem nada que seja essencialmente um significante ou um sujeito, né? Ou outro barrado, ou a metáfora paterna. A hipótese sujeito é determinada pela teoria. Daí parte a Paula, né, com seu programa de investigação científica, que é um tema que eu vou trabalhar no próximo encontro, daqui a 15 dias. Esse programa de Apola responde ao posicionamento de uma comunidade de psicanalistas acerca do sujeito da psicanálise, que é o nosso tema, que corresponde ao objeto da psicanálise. Objeto aqui no sentido do objeto de uma ciência, do seu escopo, né? Como, por exemplo, a língua e a linguagem seria o objeto da linguística, certo? Bom, e é preciso que essa comunidade entre em um mínimo acordo sobre qual é seu objeto. Não é o indivíduo, é o sujeito entendido como efeito do significante. Tá? Isso tem uma série de desdobramentos teóricos e clínicos. Bom,
Freud propôs um modelo de formação ancorado num tripé que eu presumo já bem conhecido de vocês, né? Que é constituído pela análise pessoal, supervisão e os estudos teóricos. A formação nas instituições psicanalíticas é baseada nesse tripé. A formulação do tripé aparece pela primeira vez no texto sobre o ensino da psicanálise nas universidades, que é de 1919. E aí é também a primeira vez que surge a palavra controle para designar a supervisão. E é bem reveladora essa palavra, né? Porque denota a preocupação de Freud com o controle do seu legado, através do controle da sua descendência. O Comitê dos Sete Anéis, por exemplo. Né? Eu já retomo isso aqui. Foi a partir da fundação da Policlínica de Berlim que se estabeleceu a supervisão como necessária aos novos analistas. E ela foi tornada obrigatória por Max Eitingon, em um congresso da IPA, que é a instituição fundada por Freud, em 1925. Nessa ocasião, a supervisão se tornou uma obrigação institucional. Em um relatório sobre as atividades dessa policlínica, de 1920, Max Eitingon afirma o seguinte: gente, isso está num livrinho antigo da editora Escuta, que é são vários textos sobre a supervisão, tá? E essa citação é do texto do Konrad Stein. O livro chama-se A Supervisão na Psicanálise, tá? Abre aspas. Confiamos aos estudantes que já estão avançados nos estudos teóricos e em sua análise pessoal, 1 ou 2 casos, que convém a iniciantes. Por meio de anotações detalhadas que eles devem redigir, seguimos rigorosamente as análises e podemos detectar facilmente uma quantidade de enganos que o analista iniciante comete, como se os analistas experientes não cometessem, né? Volta para a citação. Nós protegemos os pacientes que são confiados aos iniciantes pelo controle que exercemos sobre seus tratamentos e estando sempre prontos a retirar o caso do estudante para continuar nós mesmos o tratamento. Podemos, então, estar igualmente satisfeitos pelo lado formador da nossa policlínica. É bem exemplar do que estava em jogo em relação à transmissão, à época, né, que é zelar pelo legado de Freud e pela boa prática. Konrad Stein, em 1985, né, nesse colóquio sobre o tema, que depois gerou essa publicação, né, pergunta se as coisas mudaram muito desde 1920 até então, 1985. Foi um colóquio bem importante sobre esse tema da supervisão, que reuniu analistas expressivos da época, né, Valabrega, Manoni, onde o uso do termo controle foi assim exaustivamente discutido. E eu acho que ali foi o seu funeral, né? Foi sepultado este termo para designar supervisões. O outro pé do tripé, além da supervisão, é a análise pessoal. Isso eu estou falando da concepção de informação de Freud, tá? Que a análise pessoal é um lugar consagrado da transmissão no freudo-lacanismo. Esse não é um pé do tripé, esse é um pezão, é uma pata de elefante, né? E em que se sustenta? Né? Por que a análise pessoal assume essa dimensão assim tão fundamental e prioritária no freudismo? Vocês já ouviram? Eu ouvi isso muito, né? Não sei se isso ainda é muito corrente, essa expressão, que é a formação do analista se dá no divã, no chavão, né? Não sei se vocês já ouviram. Vem daí, né? Bom, vem de onde? Vamos pensar um pouquinho. Para Freud, o real é a substância viva do corpo biológico, de onde derivam as pulsões, sensações, vivências, que só passam a palavra parcialmente. A palavra pode recobrir essas vivências, mas apenas parcialmente, né? E a teoria, então, ela descreve esses fenômenos. A vivência, a experiência vem antes e a palavra vem depois, né?
Essa concepção coloca a experiência da análise como fundamental, prioritária e de maior relevância que os outros pés do tripé. Tá? O real para Freud tem um estatuto biológico invariável. Assim ele se refere às pulsões, né? Que tem um componente da pulsão que não se resolve. Né? Lacan, ao contrário, Lacan propõe a gênese como discursiva e o real como o impossível lógico-matemático, proveniente das ciências formais, incorporadas por ele, Lacan, ao saber da psicanálise. Tá? Então, em Lacan, a gente tem que a teoria cria a prática. Tá? A clínica psicanalítica advém de uma hipótese teórica. Nessa perspectiva, a análise pessoal não se sobrepõe à formalização teórica na formação em psicanálise. Tá? O vetor do ensino de Lacan vai do dizer ao ser. Basta a gente pensar e considerar o termo fala-ser. Ele faz uma subversão, né, uma inversão em ser falante, né, e cria esse neologismo fala-ser. Né? Justamente, não é o contrário, é da fala para o ser. Esse é o vetor. Né? Em Lacan, não se trata de representação, né? Como se a teoria representasse o que sucede da realidade. Né? Mas sim, trata-se para Lacan de formalização e da relação de covariância entre os conceitos. A proposta teórica de Lacan, para me referir ao terceiro pé do tripé, da formação que Freud propõe, é a Universitas Literarum. Né? Freud coloca a literatura como exigência para a formação do analista. Tá? Algumas considerações sobre a questão da transmissão. Freud tinha uma preocupação claramente confessada em suas correspondências aí cito Lacan na situação da psicanálise. Qual era a preocupação de Freud? Assegurar a manutenção de seu pensamento na íntegra, mesmo quando ele já não estivesse presente para defendê-lo. Essa era a preocupação de Freud, né? Assegurar que seu pensamento tivesse continuidade integralmente, né? Quando ele já não estivesse mais vivo para defendê-lo. Essa preocupação se tornou a missão de um grupo de psicanalistas jovens, que era zelar pela manutenção das ideias de Freud, e esse grupo acabou se transformando no que hoje é a IPA, a instituição legada por Freud. Né? Freud deu instruções, Freud sabia desse grupo, né, desse pequeno comitê, e deu instruções pessoais para esse comitê. Né? Essas instruções foram explicitadas numa carta a Ernest Jones, de 1º de agosto de 1912. E Freud deu carta branca para que eles levassem o projeto adiante. O comitê, que era chamado de Os Sete Anéis, foi composto inicialmente por Jones, Ferenczi e Rank. E quais eram as instruções de Freud? Esse comitê deveria ser estritamente secreto, tanto na sua existência, ninguém podia saber que eles existiam, como em sua ação. E esse plano foi revelado muitos anos depois por Hans Sachs, mas ele teve consequências, acho que muito significativas em relação à transmissão, deixando assim uma aura de ocultismo na experiência psicanalítica e na transmissão da psicanálise, e a ideia de que a teoria jamais recobriria, tá? O que era essa experiência. Outra ideia que prevaleceu em relação à transmissão e que teve ainda teve consequências sérias, eu acho, e ainda tem na formação, é a ideia da impossibilidade da transmissão. Cito Eric Porge, eu não anotei, depois passo essa referência para vocês. Ele diz o seguinte, até essa é uma afirmação dele muito citada por outros analistas, tá? Transmitir é transmitir o impossível de transmitir. Tá? Outras ideias que vêm daí é a ideia de que transmitir é transmitir o sem sentido, né? Ou transmitir a impossibilidade de transmitir. Tá? Bom, vamos ver o que Lacan diz no Congresso da Escola Freudiana.
é um congresso, é o nono congresso da Escola Freudiana, de 78, julho de 78, abre aspas. Devo dizer que tenho averiguado sobre esse assunto. Bom, esse assunto a que ele se refere está explicitado no parágrafo anterior, tá? Que é o seguinte, o que se passa numa análise? Essa é a pergunta de Lacan, né? Nessa conferência aqui. Né? O que faz com que, depois de ter sido analisante, alguém se torne psicanalista? É essa a pergunta. Sigo com a citação. Tá? Por isso fiz minha proposição. Aqui instaura o que chamamos de passe, ao qual confiei algo que se chamaria transmissão, se é que há transmissão da psicanálise. Tal como agora eu penso, a psicanálise é intransmissível. Bom, essa frasezinha, tirada de contexto, a gente não tem ideia de que ela se refere à análise pessoal, era essa a preocupação dele, e foi essa a proposição do passe, saber o que se passava nas análises, uma tentativa de formalização do ato psicanalítico, tá? Justamente a preocupação com a transmissão dessa experiência através do dispositivo do passe, tá? Nossa, eu cortei tanta citação que eu vou retomar, tá? Vou retomar do começo. Devo dizer que tenho averiguado sobre esse assunto, as análises pessoais. Por isso fiz minha proposição. Aqui instaura o que chamamos de passe, ao qual confiei algo que se chamaria transmissão, se é que há transmissão da psicanálise. Tal como agora eu penso, a psicanálise é intransmissível. É muito irritante, aborrecido, pode ser outra palavra para traduzir a que ele usa em francês, é muito irritante que cada psicanalista esteja obrigado, posto que é necessário que esteja obrigado a isso, a reinventar a psicanálise. Tá? A pergunta de Lacan se dirige à análise pessoal e à análise do analista. O que se passa aí? Ela parece ser intransmissível. A análise, a experiência da análise. Não se refere aqui ao corpo teórico da psicanálise, né? E essa declaração de que a psicanálise é intransmissível acabou ganhando uma extensão muito abrangente, incluindo nela a teoria psicanalítica, como se a teoria fosse intransmissível. Né? Bom, então, no fim das contas, entendido dessa maneira, né, a teoria não deve servir para muita coisa, porque ela é intransmissível, né, e jamais alcançaria a verdade fundamental posta na experiência. Né? Bom, outra questão aqui, e que Lacan se coloca nessa conferência, é como é que a gente se cura pela operação significante? Como é que há gente que se cura, né, a partir da operação significante? Outra questão em relação ao ato analítico, aos efeitos da análise pessoal. Isso foi entendido e transmitido como a impossibilidade de se transmitir a psicanálise. Né? Bom, essa é a minha hipótese, né? De por que a transmissão foi tomada dessa maneira. Um pouco da proposta de Lacan para a formação. Lacan parte de um diagnóstico que é renovado o tempo todo ao longo do seu ensino. Ele diagnostica a degradação teórica dos psicanalistas, a degradação do processo, do progresso científico nas instituições e chega à constatação do fracasso do seu ensino. Bom, eu disse que esse diagnóstico de Lacan era renovado ao longo de seu ensino, então vou trazer aqui algumas amostras disso, algumas citações ao longo do tempo. Tá? Eu espero não aborrecer vocês, mas me parece importante para fundamentar isso que eu estou dizendo, que o diagnóstico de Lacan da situação da psicanálise era renovado o tempo inteiro ao longo do seu ensino. Tá? A primeira é de 57, de uma entrevista que Lacan dá para o L'Express. Abre aspas. O que considero o mais desejável é lançar uma voz de alarme que tenha no terreno científico uma significação muito precisa, que seja um chamado a uma exigência primordial no que concerne à formação do analista.
fecha aspas. Mais adiante, na mesma entrevista. Ao ensino psicanalítico lhe falta algo essencial, sem o qual rechaço que se possa ser um psicanalista verdadeiramente formado. A aprendizagem das disciplinas linguística e históricas, e histórias da religião, e etc. Aqui numa clara referência à Universitas Literarum de Freud, e mais tarde, bem mais tarde, em 74, e talvez em Vincennes, ele vai incluir aí outras disciplinas completamente distintas, né, mais ligadas às ciências formais. Outra citação. Gente, se vocês quiserem que eu repita alguma citação, escreve aí no chat e alguém aqui no Zoom me transmite, tá? Que aí eu repito. Às vezes vou muito rápido. Abre aspas. Atualmente, a psicanálise está certamente no caminho de se tornar uma mitologia das mais confusas. Bom, aqui ele concorda com Radstein, com... Gente, agora vem o Porge, esqueci o nome. Depois eu lembro. Volto. Atualmente, a psicanálise está certamente no caminho de se tornar uma mitologia das mais confusas. Isso não quer dizer que o freudismo não caminhe por todas as partes. Vê-se suas manifestações absolutamente claras em toda a classe das ciências humanas. Tá? Popper, Kuhn, com Radstein. Ele aqui concorda da psicanálise como uma mitologia. Bom, por fim, Lacan conclui a entrevista afirmando que o trabalho dos analistas está muito atrasado, a reboque, e afirma isso com toda a convicção. Abre aspas. Não se voltará a tomar a dianteira, a menos que haja gente suficientemente formada para fazer o que necessita qualquer trabalho científico, qualquer trabalho técnico, qualquer trabalho em que o gênio pôde abrir um sulco, requer em seguida um exército de trabalhadores para recolher a colheita. Fecha aspas. Agora vamos para 66, num texto que está nos escritos de um desígnio, tá? Abre aspas. Drama cotidiano onde se recorda que esse ensino que abre a todos sua teoria tem como promessa a formação do analista. Fecha aspas. Então, aqui ele propõe a teoria como direção da formação. Mais tarde, em 67, na proposição de 9 de outubro, abre aspas, existe uma solidariedade entre a pane ou os desvios mostrados pela psicanálise e a hierarquia que nela impera, e que designamos com benevolência, como hão de reconhecer, como a de uma cooptação de doutos. Fecha aspas. Aqui, Lacan liga os desvios e a pane da psicanálise com a hierarquia. Tá? Ainda no mesmo texto, ele fala que a prática da psicanálise, seu objeto, seu objetivo e seu término, abre aspas, revelam-se inarticuláveis, após pelo menos meio século de experiência ininterrupta. Tá? São inarticuláveis o objeto, o objetivo e o término da psicanálise. É duro isso, né? Remediar isso, continua a citação, tá? Remediar isso deve ser feito pela constatação da falha, longe de pensar em encobri-la, fecha aspas. Mais uma citação desse mesmo texto. Eis onde nos demitimos daquilo que nos faz responsáveis, nós analistas, tá? Ou seja, da posição em que fixei a psicanálise em sua relação com a ciência. Nós nos demitimos dessa posição onde a psicanálise foi fixada por ele, ou seja, a gente não quer saber da relação da psicanálise com a ciência, né? E foi todo esse o trabalho de Lacan, em tê-la fixado ali. O sujeito da psicanálise é o sujeito da ciência para ele. Vale lembrar, tá? Isso está em Ciência e Verdade, em vários outros textos. Seguindo, outra citação do mesmo texto. Abre aspas. Uma sociedade que só tenha fins científicos não precisa da regra de grado implícita na escola. Fecha aspas. A regra de grados, de graus, de gradação, ela é desnecessária se a sociedade psicanalítica só tiver fins científicos. Tá? Essa é a direção que a Paula busca, que pretende tomar. Tá? Passo agora para 71.
o texto que está publicado nos outros escritos, que é o ato de fundação. Abre aspas. A psicanálise está em toda parte, os psicanalistas em outro lugar. Os psicanalistas, outra citação, os psicanalistas respondem ao sentimento de que estão falhando com um enquistamento do pensar, fecha aspas. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Existe um sentimento de que se está falhando, mas não há, da parte dos psicanalistas, uma reflexão sobre isso. Esse é o enquistamento do pensar. Essa reflexão fica encapsulada. Tá? Outra citação, abre aspas. A psicanálise fica por demais à espera, fecha aspas. À espera do quê? Dos psicanalistas. Né? Volta a citação. E os psicanalistas se desviaram da formação do analista. Fecha aspas. Em 71, ainda, no seminário 18, ele diz o seguinte, abre aspas, o discurso analítico está longe do consultório analítico, fecha aspas. Mais tarde, em 78, no nono congresso da Escola Freudiana, abre aspas, Lacan diz o seguinte, Freud inventou essa história maluca que se chama inconsciente. O inconsciente é talvez um delírio freudiano. O inconsciente explica tudo, mas, como bem articulou alguém chamado Karl Popper, explica demasiado. É uma conjectura que não pode ter refutação. Fecha aspas. Outra afirmação bombástica, em 78, perto de morrer, né? Isso, no mínimo, poderia ser tomado por nós, analistas, como uma convocação a revisar o conceito de inconsciente de Freud. Tá? Bom, o diagnóstico de Lacan leva a uma proposta. E aí cito excisão, excomunhão e dissolução. Abre aspas. A formação do analista seria inconcebível sem uma autêntica participação nas investigações que fundam as categorias da experiência clínica. Fecha aspas. Claríssimo, né? A experiência analítica é fundada pela investigação teórica num direcionamento científico. Tá? Bom, seguindo. Lacan propõe como método, certamente baseado em seu diagnóstico, a reforma. Tá? A proposta de reforma tem duas vertentes. A primeira, a reforma do pensamento comum aristotélico. Lacan rompe com a lógica aristotélica, determinante do regime filosófico durante séculos e séculos. E, bom, ao menos segundo a concepção de Barbara Cassin, né, vigente ainda hoje. E determinante também a lógica aristotélica do senso comum, do nosso pensamento corrente. Essa lógica está baseada primordialmente em um princípio, né, que é dizer é significar alguma coisa que tenha um único e mesmo sentido para si mesmo e para o outro. Esse é o princípio da não contradição, que é o tapa-buraco da linguagem. Tá? Esse princípio se baseia na univocidade do sentido. Tá? Bom, segunda vertente da reforma seria a revisão de todos os conceitos formulados por Freud. A necessidade dessa reforma se torna evidente com a declaração de Lacan sobre o fracasso do conceito. Isso está no seminário 5, na aula de 27 de novembro de 57. Bom, justamente por isso, pelo fracasso do conceito, que se dá a necessidade de passar a uma outra forma que não a da apreensão conceitual na abordagem do inconsciente estruturado. Tá? Lacan tenta empreender essa reforma a partir das ciências formais. Ele não tem a intenção de criar um sentido novo para os termos freudianos. Ele continua usando pulsão, ele continua usando os mesmos termos, pulsão, falo, etc. Né? Mas, sim, ele tem a intenção de inseri-los, esses termos, na lógica significante, onde se reanimam e ganham um novo alcance. Talvez Ivan San, que é publicado em 75, mas é uma conferência de 74,
Lacan aponta aí a linguística, a lógica, a topologia e a antifilosofia como base da formação do analista. Porém, o psicanalista encontra uma tremenda objeção para entrar no campo da lógica e das matemáticas, que é a cretinização, nos termos de Lacan. Tá? Ele fala isso numa conferência para residentes de psiquiatria que foi publicada numa reunião de 3 conferências, num livrinho chamado Meu Ensino. Tá? Então, ele diz que o psicanalista encontra uma tremenda objeção para entrar nesse campo da lógica e das matemáticas pela cretinização. E essa cretinização é engendrada pela própria cultura. Bom, era esse também o destino funesto que ele vislumbrava para o seu ensino. Com essa proposta de Van Sant, Lacan promove as relações interteóricas como um elemento fundamental da formação do analista, o que traria uma oportunidade de renovação. Tá? A direção que Lacan propunha para a formação do analista era também onde se ancorava a sua teoria. Tá? Seu modelo teórico está ancorado na linguística estrutural, nas matemáticas, na lógica simbólica e na física moderna. Para ele, essas disciplinas têm um valor formador, né? Tem um valor formador para o psicanalista. Tá? E justamente essas disciplinas tomadas, né, a partir da perspectiva teórica da psicanálise. Tá? Tem um valor formador para o analista. Quais são as consequências disso? Consequências do modelo teórico de Lacan, que se arma nessa interterritorialidade. Primeiro, a substituição do tempo cronológico pelo tempo lógico, a substituição das categorias fundamentais do tempo, do espaço e da matéria. Tá? No tempo, a substituição do tempo lógico pelo tempo cronológico. Em relação ao espaço, a substituição do espaço euclidiano pelo espaço topológico. A noção de estrutura como modo de considerar as articulações em psicanálise é uma outra consequência do seu modelo teórico. A substituição da materialidade pela moterialidade. Moterialidade é um neologismo que ele cria para falar, mot é palavra em francês, né? Então ele faz uma brincadeira de materialidade com palavra, mot, né? Para dizer justamente que a materialidade, do ponto de vista da psicanálise, ela da ordem do significante, tá? Então, há uma substituição da materialidade pela materialidade do significante, que seria a moterialidade. Então, os elementos do modelo teórico de Lacan são os significantes. Alfredo Edelstein, num artigo que está na internet, foi publicado pela Imago, a revista Imago, afirma que para poder aceder a essas elaborações de Lacan, não precisa ser matemático, nem filósofo, nem lógico, mas é preciso operar com o sujeito da ciência, com a básica epistêmica na qual ele existe. Tá? Abre aspas para Edelstein. É preciso saber que a linguística, a lógica simbólica, a topologia combinatória, as físicas modernas e a antifilosofia operam com entes que não são visíveis, nem palpáveis, que não pesam, nem cheiram. Tá? Fecha aspas. Ou seja, operam, né, com elementos abstratos. São entes abstratos. Os conceitos de Lacan, como o objeto A, o sujeito barrado, o outro barrado, a metáfora paterna, o gozo, são entidades abstratas, tá? Não se tem acesso a isso pela experiência, né? Mas sim pelo estudo e a investigação em interterritorialidade, tá? Uma investigação séria, né? Numa relação interteórica com as ciências formais. A perspectiva desde a qual Lacan aborda seu objeto, ela está baseada numa posição epistemológica anti-ontológica. E eu me refiro aqui
a ontologia considerada como o que se refere ao ser. Bom, aí, né, não vou entrar nessa seara, mas existe uma grande confusão entre ontologia e metafísica, na medida em que a pergunta pela existência, que era a pergunta da ontologia, era respondida pela metafísica, era respondida pelo ser. Né? Então, a pergunta ontológica era respondida pela metafísica. É a essa acepção de ontologia a que carrega essa confusão a que me refiro aqui, tá? Na posição anti-ontológica da epistemologia de Lacan. Retomando a citação da proposição de 9 de outubro, abre aspas, uma sociedade que só tenha fins científicos não precisa da regra de grado implícita na escola. Tá? A pergunta que cabe aqui é a seguinte, por que o que prevaleceu nas instituições psicanalíticas foi a hierarquia, o formalismo a partir do estabelecimento de regras de gradação em detrimento da orientação científica e da investigação? Bom, não sei, né? Isso é algo a investigar, mas de cara eu arrisco um palpite, né? Ou uma ou duas hipóteses. Primeira, né? O rechaço à intelectualidade por parte dos analistas, o rechaço à intelectualidade, ao pensamento racional, também diagnosticado por Lacan. Segunda, né, o conforto, né, dos sapatinhos apertados, e aí é como Lacan se refere debochadamente aos candidatos a psicanalistas, aos candidatos à formação, no texto A Situação da Psicanálise, em 56. Tá? Vou já explicar isso. Seguir a formalidade institucional com seus graus determinados, hierarquias, nomeações, pode dar uma ideia de consistência à formação. Acho que a formalidade institucional tende a uma imaginarização da formação e dá uma ideia de consistência à formação, né? Como bem o imaginário sabe fazer, dar consistência. Né? Muitas vezes, essa consistência, que é imaginária, pode parecer atraente e asseguradora a quem busca a formação. Daí, os sapatinhos apertados, né, para retomar a expressão de Lacan, né, que é uma expressão que remete justamente ao desconforto do candidato à formação. Daí, esses sapatinhos apertados podem encontrar algum conforto pensando que um dia vão ser nomeados analistas, um dia ocuparão um quadro de destaque na hierarquia institucional. Né? A proposta geral do ensino de Lacan tem um direcionamento epistemológico e clínico. Abre aspas, cito Lacan nessa conferência para residentes em psiquiatria. Qual é o direcionamento? Epistemológico e clínico. Partir de novo sobre um certo ponto, um certo terreno, como se nada tivesse sido feito. Fecha aspas. Aqui está o sentido da reinvenção que cada analista teria que se dedicar. Né? Partir de novo, como se nada tivesse sido feito, assim, né? Que seria tomar a narrativa do paciente como significante. Né? Não entendendo, partir como se não tivesse ali um significado já implícito. Tá? Então, se alguém chega dizendo, tenho depressão, você vai... Quando é que começou? Partindo do pressuposto de que, sim, você sabe que depressão é essa que ele está falando. Não. Tomar isso como significante seria destacá-lo e poder interrogar, né? O que é? O que você está chamando de depressão? Bom, Lacan declara... Oi. São 9 horas agora. Tá, já quase concluo, tá? Estou concluindo. Lacan declara que o seu ensino, isso no seminário 11, é servo da reconstrução retroativa dos postulados freudianos. Tá? Então, ele vai reconstruir retroativamente os postulados freudianos, vai revisar os conceitos freudianos. Isso não consiste em reafirmá-los, em manter os conceitos de Freud tal como eles formulou, né? Nem em retomar a uma suposta verdade original dos seus postulados. Lacan propõe um outro modo de trabalhar os conceitos que exige uma refação da teoria, né?
E vale destacar aqui o que ele afirma na conferência para os residentes de psiquiatria em Bordeaux, em 68. Né? Lacan diz ali que o pensamento se torna interessante quando ele é responsável, quando chega a uma solução o mais formalizada possível. Bom, ele tá se dirigindo aos psicanalistas, né? Ou a candidatos à psicanálise. Eram psiquiatras, mas, bom, ele era um psicanalista, né, Lacan, falando para psiquiatras e se dirigindo a supostos candidatos à formação em psicanálise. Mas ele está se referindo aos psicanalistas, né? Era isso que esperava dos psicanalistas, que formalizassem o ato analítico. A experiência psicanalítica é séria quando é formalizada. A formalização é o que pode proteger da errância clínica, tá? Então, a concepção do inconsciente estruturado como uma linguagem aponta na direção da formalização, uma vez que as estruturas fundamentais da linguagem, que se encontram no nível da formalização lógica, elas são as mesmas do inconsciente, tá? Então, Lacan encontra na lógica um isomorfismo, isso vocês podem encontrar no seminário 16, ele encontra na lógica um isomorfismo com o estatuto do sujeito. Sujeito e lógica não só são abordados da mesma forma, né, como também são compostos pelo mesmo tecido, pelo mesmo material. Né? Então, o verdadeiro móvel de uma estrutura científica é a sua lógica, não a sua empíria. Para finalizar, eu vou lembrar aqui da Manoni. Para ela, abre aspas, o analista em formação funciona com referências por ele ignoradas, que vale a pena pôr em evidência, pois fazem parte do que o governa sem que ele saiba. Tá? Eu diria que não é o analista em formação, é o analista sem teoria. Ele é guiado pelo senso comum, pela sua experiência de vida, pelos seus preconceitos, pelos seus valores e etc. Desse modo, eu concluo que a formação em psicanálise, ela está do lado da formalização e não da formalidade, tá? Bom, eu encerro aqui e a gente pode passar para as perguntas. Tem um delay, vamos esperar um pouquinho, né? Bom. Muito bom, Flávia. Então, E aí, Bruno? estou esperando as perguntas aparecerem, mas também podemos começar aqui também, não é? Caso Claro. os membros tenham perguntas. Vamos, sim. Vocês podem desativar, voltar. Deixa eu mudar a visualização para a galeria. Deixa eu ver como está. Eu vou, João, eu vou fazer uma pergunta para a Flávia. Boa exposição, Flávia, realmente. Eu vou levar em consideração uma espécie de escuta de quem esteja às voltas com esta pergunta básica, o que seja a formação em psicanálise, e repetidas vezes, a exposição faz referência a um verbete, que é o mano capeta da coisa toda, o tal do significante. Aparece, por exemplo, quando você... Bruno, vou ficar falando aqui, mas vai ser rápido, eu prometo. Quando você apresenta o sujeito suposto saber, suposto pelo quê? Pelo significante que o representa a outro significante. Mais adiante, quando você falando da análise, retomando lá uma fala do Lacan, o que seria o processo de cura, curam-se mediante operação significante. Falando do processo formador, processo formativo, de novo, os termos formados na lógica significante. E eu imagino que a escuta, ela começa a se perguntar, esse significante cuja materialidade, a materialidade, isso é um trocadilho muito excelente, muito bom que o Lacan faz,
a materialidade do significante, como essas entidades abstratas que demandam essa formalização para que se possa dizer que tenhamos, então, a possibilidade de estarmos diante de um ato analítico. Eu me lembro que, no ano retrasado, você deu uma série de 4 ou 3 conferências sobre o significante. Mas aí, como se estivéssemos vendendo um roteiro para Hollywood, o que você diria sobre esse nosso amigo significante, que é onde reside, então, a construção disso que é o nosso sujeito da análise? Você poderia falar alguma coisa a respeito? Vou ver se eu consigo, né, brevemente, falar um pouco disso. Esse é o material com o qual a gente opera, né? Porque qual é o sujeito? Qual é o sujeito que concerne ao analista? É o sujeito que aparece ali entre dois significantes, tá? Qual é a materialidade dele, do significante? O significante cria realidades, né? O sintoma é justamente um efeito da operatória significante. O fantasma é efeito da operatória significante. A relação com o objeto é efeito da operatória significante, né? Então, é muito potente a sua materialidade, né? E o analista opera com isso, né? O que é o sujeito? Ele é suposto por quem? Ele é suposto por um significante para outro significante. Ele aparece entre dois. Esse é o tema. Esse é o tema. O sujeito entendido como tema, assunto, é aquilo que aparece entre significantes na narrativa do paciente. Agora, significante é um construto teórico, né? É um construto teórico que permite ao analista operar, né? Então, ele recorta aqui um significante que está numa relação com esse outro aqui, né? E ali, entre eles, advém um sujeito. E aí há uma operação de entrelaçamento, né? Desses significantes que vão permitir a interpretação do desejo. Não existe um desejo como uma essência, segundo, né, o modelo de Lacan. Não existe um desejo como essência, né, que o sujeito, que o indivíduo precisa saber qual é, né? Não, o desejo é a sua interpretação, né? Interpretação do quê? Desse entrelaçamentos, encadeamento significante, tá? Bom, mas esse é um tema que a gente vai poder entrar com muito mais detalhes agora no seminário, porque o tema do seminário esse ano vai ser também o funcionamento do significante e seus efeitos. Por quê? Porque a gente deixou esse ano destinado a um dos efeitos fundamentais, que o fantasma fundamental, né? Essa armação do fantasma, os acidentes que ocorrem aí, né? E que vai redundar em neurose e psicose. É isso que a gente vai trabalhar esse ano, tá? Então, eu espero ficar mais claro ao longo do ano. Não sei se te respondi, Gilberto. Nesse sentido, Flávio, seria uma questão que vai um pouco por aí. Quando a gente fala desse jeito quando acaba se colocando o significante dessa forma, faz pensar que há significante, mas não caberia pensarmos que é o analista que registra esse significante. Estou pensando aqui no sentido de que, quando você começou falando sobre, né, trabalho, demanda, e de que a demanda seria justamente a criação assim, o analista faria a criação desse objeto. Penso no sentido da física quântica, quando a gente fala de que não há objeto separado do observador, né, naquele sentido, né, o campo elétrico, o campo magnético. Fico pensando se, digamos assim, não cabe colocarmos esse sentido também de que não é simplesmente que o analista leia um texto, ele faz o texto na medida em que lê, na medida em que faz uma leitura significante ou por dentro dessa lógica. Perfeito, perfeito. Total acordo. Ou seja, um passo adiante. O analista faz o caso. Sem essa operação,
né? E o significante é uma operação de leitura, né? Sem essa operação não há caso, né? Caso clínico, né, é um efeito da operação do analista sobre o texto clínico. Total acordo, Bruno. Flávia, já tem algumas perguntas. Eu coloquei aqui no chat. Você prefere ler? Quer que eu leia para você? Não, lê porque eu não estou... Ah, você colocou no chat do Zoom? Né? Eu coloquei no chat do Zoom. Não, lê para mim, cá, porque Leio. o chat, eu não estou sem o chat aqui, até eu achar. A primeira pergunta, eu acho que é Luiz Fernando Boto, se eu não me engano. Flávia, não daria para pensar a ideia da transmissão como transmissão do impossível, no sentido de pensar a formalização do real, entendido como impossível de uma dada formalização, o núcleo de um impasse? Talvez não transmissão do impossível, mas de um impossível. Obrigado pela fala, super interessante e rigorosa. Estou de acordo, isso mesmo, né? E é bem diferente, né? A transmissão de um impossível, de como isso se formaliza, né? Do que a impossibilidade da transmissão. São duas coisas absolutamente distintas. Sim, de acordo. Né? Vou ler mais uma pergunta. Feita por Garabet. Flávia, formar o analista na teoria psicanalítica é uma etapa do processo e é responsabilidade dele próprio. Mas e as formações do inconsciente do analista? O que você responde a isso? O que responde a isso? O que você responde a isso? Sobre as formações do inconsciente do analista, né? Se eu entendi bem, assim, como não isso tenho significa... você. Não é o que você responde a isso, mas o que responde a isso? Ah, tá. O que responde a isso? O que responde às formações do inconsciente do analista? Uhum. Sim. Não sei se eu entendi essa pergunta. Eu entenderia no... Bom, entendendo alguma coisa, eu entenderia no... Ele está perguntando sobre a análise do analista? Me parece que... Uhum. Eu só vou ler de novo, Bruno, que aí a gente discute aqui. Formar o analista na teoria psicanalítica é uma etapa do processo. Formar o analista é uma etapa do processo e é responsabilidade dele próprio. Mas e as formações do inconsciente do analista? O que responde a isso? Também seria responsabilidade dele próprio, né? Né? Bom, aí tem uma questão importante. Não sei se é exatamente por aí que você pergunta, né? Talvez você esteja perguntando sobre o estatuto da análise pessoal na formação do analista, né? Certamente, nessa perspectiva da formação como formalização, ela não tem aquela dimensão que tinha no tripé freudiano. Ela não é aquela pata de elefante, porque ela não tem a prioridade sobre a teoria. Tá? A análise, como aquele chavão que a gente ouvia muito, a formação do analista se dá no divã, ou seja, não preciso nem estudar, porque se eu fizer uma boa análise, eu saio de lá e já posso atender pacientes. Né? Também uma coisa, Flávia, que eu acho que a gente pode pensar, né, para responder essa questão, seria o conceito de missão de outridade. Né? Se a gente trabalha nessa lógica, né, proposta por Lacan, quem sonha numa análise, né? Quem fala, né? Já não tem mais essa divisão, né? Analista, analisante, mas sim, né? Sim, sim. O sujeito da análise, né? Só uma colocação rápida sobre isso. Me parece que também a pergunta dá abertura para aquilo que falam. Por exemplo, um analista com sono, quase que como a responsabilidade sendo do analisante que está falando uma coisa monótona. Sabe, há aí uma manifestação, não no sentido de uma formalização, como a Flávia coloca, mas no sentido freudiano da manifestação do inconsciente, da formalização de uma manifestação do inconsciente, numa fala mais coloquial, que atribui uma responsabilidade subjetiva ao analisante. Eu acho que tem uma confusão aí, talvez, nessa pergunta que valesse ser esclarecida.
E isso vai na direção do que Karine estava falando, né? Agora, tem uma outra consideração a fazer acerca dessa pergunta dele, que é, bom, como fica, supondo que é por aí, né? Como fica a análise pessoal do analista, né? Aí tem uma coisa complicada, porque para que uma análise se dê, é preciso que haja demanda. E demanda de análise, e demanda de eu quero me formar analista, isso não é demanda de análise. Né? Isso não é demanda de análise. Então, se eu, para me formar analista, sou obrigada a uma análise, a gente tem um impasse, né? Porque eu preciso ter... E aí eu teria que entrar num tema sobre o que constitui uma demanda de análise, que foi um tema que eu não trouxe aqui, né? Porque não cabe, mas as condições de uma demanda têm a ver com um sofrimento que excede, que é excessivo, que não se explica pela realidade, ou a ausência dele, né? Eu devia estar afetado com tal coisa e não estou. Ou então, eu estou afetado com essa bobagem que me tira o sono e eu não consigo dormir, né? Além disso, uma suposição de que isso vem de mim, né? De mim. Isso vem de mim. Não, que não é causa orgânica, causado organicamente, né? E que é possível, né, operar racionalmente em cima disso, né? Então, existem condições para que uma demanda se estabeleça. Então, não dá para você colocar como, é condição da formação a análise pessoal. Como é que a pessoa se resolve se não há demanda disso, de uma análise? Né? E outra, o objeto A, o sujeito barrado, o conceito de gozo, isso aparece como na experiência de uma análise? Isso aparece como? Isso não aparece na experiência de análise. Né? Isso é teoria. Né? O objeto A não brota, tá aí! Ou talvez fosse o que aquele analista pensasse. Né? Por isso eu sigo lendo, porque a hora que o significante aparecer, opa, eu vou saber. Ele tá aí. Não, é o contrário. Né? E para você poder fazer essa operação de leitura, você faz baseado em quê? Tem que ter um modelo. Se não tiver um modelo teórico, você vai se basear na sua experiência. Né? Então, se eu tive a minha primeira experiência sexual com 17 anos e atendo uma pessoa que com 23 que ainda não transou, eu falo, tem alguma coisa errada com isso. Por quê? Porque a minha experiência vai ser meu norte. Né? Isso é sério. Bom, alguma questão mais? Vai lá, Luciana, depois eu leio mais uma aqui. Na verdade, Flávia, eu queria agradecer, eu gostei muito da sua fala e fazer uma marcação de um ponto muito importante que você coloca e queria saber se você está de acordo. Né? Porque quando você marca, né, que a experiência é uma crítica a essa experiência que vem antes da palavra, me parece que Lacan é muito claro quando ele está tentando aí fazer a construção, diria, de um novo paradigma, lá desde o Seminário 1, quando ele marca que, ele fala uma frase que eu adoro, não é com faca que dissecamos, mas com conceitos. Né, dizendo que, bom, você está sempre determinado por alguma coisa, por alguma condição do conhecimento, você conhecendo essa condição ou não, porque às vezes a gente não conhece a condição do conhecimento que nós temos. Exatamente. Mas o ponto principal que eu queria te escutar falando com essa bagagem é que se a gente pressupõe a ideia de uma experiência anterior à linguagem, né, a gente vincula isso erroneamente a uma noção de estilo, como se existissem pessoas aptas a serem analistas por uma questão de um estilo, ela leva jeito para isso. Sim, o dom, o talento, a essência. Isso, e pessoas que não tivessem uma condição de fazer uma formação em psicanálise baseada na formalização que você falou, que não tem, na minha leitura, nada a ver com a noção de estilo mesmo, mas seria... se servir de um vocábulo para usar ele de uma forma totalmente equivocada.
Queria te escutar um pouco, se por aí daria para pensar também. Bom, eu acho que o estilo de Lacan, sim, tem a ver com a formalização, né? Tem um textinho que escrevi que vai sair publicado, quem organiza é Félix Morales, ele é o editor, exatamente sobre isso, articulando estilo com formalização, né? E não com experiência, e não com canibalismo. Sim. Ótimo. Sim. Isso é uma posição epistemológica, Lu, né? Que é determinante. Né? Se você acredita que as coisas têm uma essência que está ali, a teoria as descreve, isso é o representacionalismo de Freud. Né? Lacan não é representacionalista. Né? Justamente porque a gênese para Lacan é discursiva. Né? Primeiro era o verbo. No princípio era o verbo. Né? Fala, Bruno. Um pequeno comentário que, se possível, gostaria que você, se achar oportuno, complementar, mas o que me chama muito atenção nisso é o quanto que esse paradigma de formação ele é universal e num certo sentido, por exemplo, né, me pergunto se na plateia, né, temos mais de 70 pessoas, né, quantas não estão não entrando em contato com algo diferente, por exemplo, agora? No sentido de que só há um modelo de formação na psicanálise. Ah, sim. Né? Só há o do tripé. Né? Assim, só havia um do tripé. Né? Mas no sentido assim, hegemônico, no sentido de se ouvir falar, no sentido de que alguém possa chegar para você na universidade e, por exemplo, dizer veja, há uma outra forma de se formar, que não essa, digamos assim. Né? Que não essa que se coloque como passando por essa experiência. Assim. Uhum. Né? Isso me chama a atenção. Uhum. É claro, né, Bruno, assim, que a questão da análise pessoal, ela tem o seu lugar, né, mas não me parece que seja aquela pata de elefante do tripé, né, e que tem aquela prioridade. Né? Haveria que pensar melhor sobre isso, né? Em que lugar ela fica depois, a partir dessa perspectiva, né, da formação como formalização. Né? Tem uma citação que, no meio, você foi apresentando, e eu achei de Freud, vou usar na minha apresentação, mas se você me permite, análise terminável e interminável. Freud coloca assim, falando sobre a psicanálise como essa profissão impossível, né, ele fala assim, evidentemente não se pode querer que o futuro analista seja uma criatura perfeita antes de trabalhar com a análise, isto é, que somente indivíduos de rara e cabal perfeição se dediquem a tal profissão. Mas onde e como esse coitado deve adquirir a qualificação ideal que necessitará em sua atividade? A resposta será na análise de si mesmo, com a qual tem início a preparação para a sua futura profissão. Por motivos práticos, ela pode ser apenas breve e incompleta. Sua finalidade principal é possibilitar que o seu mestre julgue se deve aceitar o candidato para a formação. A função dela é cumprida quando proporciona ao aprendiz uma firme convicção da existência do inconsciente. É uma experiência conversiva, né? Você precisa acreditar no inconsciente. Persuasão, é de persuasão. É de persuasão. Então, você precisa passar pela experiência para acreditar que o inconsciente existe. Sim. Claro, aí a análise pessoal tinha uma importância fundamental para um analista. Né? Mais alguma? Tem no chat. Tem no chat aqui, deixa eu ler mais uma, Flávia. Vamos mais uma e aí a gente encerra? Pode ser. Luiz Cláudio. A lógica do significante vem, de certa forma, contrapor uma apreensão de registro imaginário, da transmissão, teoria, uma lógica imaginária? Há uma problemática? Sim, eu acho que essa é a forma como Lacan opera com os conceitos. Os conceitos
né, no modelo teórico de Lacan, eles têm uma relação de covariância entre si, né? E aí, há, sim, uma passagem, né, quando você enfoca a formalização, né, há um privilégio da formalização em detrimento dessa imaginarização, né, que traz a formalidade institucional, né, suas regras de hierarquias, grados, nomeações, tudo isso acaba obturando, né, a investigação científica, que é o que Lacan denuncia quando fala da degradação teórica dos analistas e da degradação do progresso científico nas instituições psicanalíticas. Por quê? Porque estão ocupadas com grados, hierarquias, né? Essa coisa errada toda. Né? E deixam de investigar, inclusive, sobre o que está falhando, né? Nas suas experiências de análise. Porque essa é outra das coisas que eu trouxe para vocês hoje, né? Ou seja, os analistas sentem que falham, mas não querem saber nada disso, que é o que Lacan denuncia como um enquistamento do pensar. Né? Então, a resposta a essa falha, eu não sei qual é, talvez fosse o de está precisando de análise, está faltando análise. Um retroceder à experiência, e não uma reflexão sobre as causas dessa falha, onde situar isso. Né? E é mesmo curioso, né, que isso tenha prevalecido nas instituições psicanalíticas. Né? Essa dimensão imaginária da formalidade. Encerramos por aqui? Sim, sim. São 9h30, ou a gente vai mais uma? Bom, eu acho que diz o seu fôlego. Eu poderia fazer mais uma, se você... Como vamos, uma... Vamos à saideira. A saideira. Estava pensando aqui, por exemplo, você acaba de colocar, né? Se um um indivíduo, para a gente poder colocar melhor. Um indivíduo apaga essa confusão. Isso, chega no consultório, fala, eu vim aqui porque eu quero ser psicanalista. Né? E você marcou que é preciso construir uma demanda, né? Construir uma demanda para que exista ali uma análise. Como uma provocação, eu te faria assim, será que isso, eu vim aqui porque eu quero ser psicanalista, não pode ser transformado numa demanda? Sim. Né? Sim. Aí sim, porque aí tira também o ranço de que, por exemplo, então isso não pode gerar angústia num sujeito que chega, então isso tem que ser excluído de uma análise. Não. As angústias que o sujeito, né, para evitar... Não, de jeito nenhum, e ninguém chega com demanda pronta, chega com queixas. Porque se a gente não coloca isso, é como se fosse uma exclusão, né? E isso não pudesse vir a ser uma demanda. E é muito honesto, muito justo que isso se torne uma demanda, assim como qualquer outra fala, qualquer outra queixa, qualquer outro sofrimento. Isso, né? Isso, eu vim aqui porque quero ser analista, eu vim aqui porque estou desesperada, porque estou com câncer, eu vim aqui porque não durmo, né? Há não sei quanto tempo. Porque tudo isso, nada disso é demanda de análise, mas é assim que as pessoas chegam. Eu concordo, eu entendi o que você quis colocar. Coloquei aqui só como um ponto de um esclarecimento, para não parecer que você estava barrando isso como uma possível demanda. Não, de jeito nenhum. Sim. Né? De jeito nenhum. Se vai ser possível, né, transformar isso em demanda de trabalho, essa é outra história, mas é efeito de trabalho. Né? Concordo. Só fazendo aqui só uma pequena observação, Flávia, né, a partir dessa fala da Luciana. Interessante isso, né? Pensar a demanda como algo que é uma operação da análise, né? Da mesma forma que o significante também, né? É uma operação do analista, né? Então isso vai de encontro, né? Esse exemplo que você dá, né? E já discuti outras vezes, e você sempre dá esse exemplo, então porque ele é muito bom, né? Esse do analista que está lendo
esperando que as coisas apareçam, como se elas viessem prontas, né? Seja a demanda, o significante, sei lá, o objeto A, seja o que for, e são todas construções, né? São operações. Mas isso, né? Isso também vem de um modelo teórico ao qual esse analista está referido. Claro. Né? Que é essencialista, o inconsciente está lá e vai brotar. E vai brotar, né? Significante idem, a demanda idem, etc. Isso. Então, muito legal assim pensar, né, todos esses conceitos, né, essas teorizações, né, como algo que vem a partir da operação da análise, da operação do analista. Lacan, sim, claro, é resultado. E qual é o instrumento? Exatamente. E qual é o instrumento dessa operação do analista? A teoria. A teoria, sim. Né? A teoria. Bom, Flávia, só uma curiosidade é que Garibay Kissa fez, acho que dentro desse assunto que nós estamos tratando, vocês estão tratando, que a gente está tratando aqui, da análise didática. O que vem a ser isso, na verdade? Era a análise do analista na instituição que Freud deixou de legado. Né? A análise do analista era chamada de análise didática. Né? Lacan vai combater tudo isso, Né? E que, digamos assim, né, o que é interessante, o que eu acho mais interessante desse paradigma é que ele não se restringe a IPA, né, assim, os freudo-lacanianos. Sim. Se toma isso como dado, não se questiona. Né? Bom, seguir o modelo, como você falou, né? O modelo acabou seguindo. Né? O modelo institucional da instituição de Freud acabou sendo seguido pelos lacanianos. Aí eu teria de novo um apontamento. Eu não acho que não é questionado. Acho que a IPA está muito bem no sentido de tá seguindo um paradigma que foi postulado. Sim. Talvez a crítica seja muito mais a esse freudo-lacanismo, não aos freudianos. Porque tem aí um paradigma que é formulado, que é questionado, que se pensa uma clínica a partir dele, e que não é esse a nossa questão nesse momento. Acho que vale a pena questionar e repensar o que Lacan faz com esse paradigma e nos propõe um novo paradigma, convidando pessoas a pensar junto com ele essa crítica. Né? Porque senão, às vezes, também pode partir uma ideia errônea aos meus olhos de que agora vem aqui o verdadeiro paradigma, e não me parece que é essa a defesa da Paula também. O que nós estamos falando é de coerência. Sim. Né? De coerência com o modelo teórico que você adota, e não de que um modelo é melhor do que o outro. Exatamente. Né? Haveria que escolher o que te convém, o que afina, né? Mas em relação ao que você estava dizendo, Lu, eu acho que o que o Bruno estava colocando, Bruno, me corrija se eu estiver errado, você estava apontando a contradição, né, da perpetuação do modelo freudiano nas instituições lacanianas. Concordo, por isso que marquei uma diferença das instituições freudianas para as instituições freudo-lacanianas. Sim. Né, que eu acho que mas justamente não há diferença. Assim, você pode se pensar que justamente assim, que há de que se postulam como diferentes, mas se colocam, mas nem isso, assim, o ponto que eu gostaria de chegar é o fato de que você não precisa nem ingressar numa instituição, qualquer uma, você não precisa ingressar em nenhuma, e que você já toma esse paradigma, digamos assim. É verdade. Você pode ser, digamos assim, um psicanalista que se formou e que se fez em espaços plurais, nunca foi membro de nenhum lugar, mas ainda assim, esse é o paradigma que se coloca, digamos assim, não se... É tão hegemônico, é tão universal que não se questiona, porque não há diferença, não há alguém que possa dizer aqui tem um diferente e oposto. A gente está questionando. Sim, justamente, agora. Sei, né? Quantos anos depois, né? As supervisões deixaram de ser chamadas de controle, né? Eu até coloquei, parece que ali, em 1985, foi seu funeral, né?
mas as supervisões dentro das instituições psicanalíticas, né, continuam sendo controladas. Eu não estou falando de todas, né? Aí sim estou falando da minha experiência, né? De uma preocupação com o controle das supervisões, com quem está fazendo, se é com gente de dentro, se é com gente de fora. Isso tudo a gente vê nas instituições lacanianas, freud-lacanianas. O que é isso? Se não é aquele paradigma da formação operando a toda. Bom, a resposta a essa pergunta me fez lembrar o Alfredo falando que a gente fala em instituições freud-lacanianas e não lacan-freudianas. Esta relação de filiação que dá uma espécie de hegemonia ou de dominância freudiana na construção do sintagma. Sim, sim. Exatamente. Bom, ficamos por aqui, então? Sim. Até daqui a 15, que também será aberto, né? E eu vou trabalhar algumas questões em relação ao programa de investigação científica, muito seguindo na linha do que eu trouxe hoje. Tá bom? As pessoas terão de mandar e-mail novamente, não é isso? Sim, do mesmo jeito, né? Mandar o e-mail para a Paula Brasília e a gente manda o link, tá bom? Obrigada a todos e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Agora você tem que encerrar 4 coisas, né?